estado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à FUBRA. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468 ou 99930-0577. Não consegue receber internet? Então ouça só essa oferta. Centeno Internet Rural chega até você. Internet rápida, instalação fácil, excelente custo-benefício e pega em qualquer lugar. Entre em contato pelo telefone 3671-4425 e obtenha maiores detalhes. Centeno Internet, o mundo em suas mãos. Luiz Amaranich 804 em Camaquã. Telefone 3671-4425. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site profissional? Venha para Ipum Web. Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados para profissionais na área da saúde, advogados e imobiliárias, revenda de veículos, além de sites corporativos e lojas virtuais, otimizados para smartphones e tablets. Acesse ipumweb.com.br ou ligue 513671-2235 e saiba como ter um site incrível hoje mesmo. Dental Mais, odontologia especializada. Aqui você encontra uma clínica odontológica completa. Restaurações, tratamento de canal, próteses, clareamento, extrações, harmonização facial, implantes e ortodontia. Descontos parceiros com Cindy Lojas e Hospital. Aceitamos cartões. Doutora Lídia Fabiano Medeiros, CRO 20802. Agende sua consulta pelo 99701-0021 ou 3692-1663. Avenida Presidente Vargas 284, Sala 105, no Centro Comercial em Camaquã. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Agora são 9h mais 35. Nós estamos de volta nesta manhã de quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020. Nós estamos de volta para atualizar os nossos ouvintes sobre as principais informações desta manhã. Bom, e neste momento nós vamos até a Itália. Rodrigo Vicente está conosco aqui no estúdio. Nós vamos conversar, Rodrigo, com Frederico Andretto, é isso? É isso mesmo, Gil. Agora no Brasil são 9h e 37 minutos, isso, Gil Martins? Isso, 9h37. 9h37, eu vou falar agora com o Frederico Andretto e com a Stephanie Polizeni. Eles estão na Itália. Muito bom dia. Aí, boa tarde já, Frederico. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Gil. Gostaria de desejar um bom dia a todos os ouvintes e aos nossos queridos camaquenses. Aqui agora é exatamente 1h30 da tarde. E nós estamos situados na cidade de Bergamo, aqui na Itália. Essa é minha esposa, Stephanie Polizeni, como tu já havia citado. Temos uma filhinha de 1 ano, que está calminha ali no cantinho dela agora. Tá aguardando vocês. Bom, o motivo do nosso contato, Frederico e Stephanie, preocupa a situação que vive a Itália. É uma situação realmente... Para quem está aqui em Camaquã, para quem está no Brasil, ela já é preocupante. Mas a gente queria saber como está a vida de vocês aí, né? Como está nesse momento. Eu vejo que vocês estão em casa, me parece, nesse momento, Fred. Isso, exatamente. Bom, hoje é uma quarta-feira, né? Um dia da semana. Como tu disse aí, no Brasil agora são 9h30 da manhã. Aqui na Itália, 1h30 da tarde. E esse horário eu estaria trabalhando, né? Estaria... Então, tua profissão, Frederico? Para todos que... Como? Tu é fisioterapeuta, né? Isso, para todos que estão nos ouvindo, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho em um hospital em Milão, que fica a 40 minutos daqui da cidade onde a gente mora. Tu te desloca como aí? Tu te Como? desloca de trem, de carro? As possibilidades são essas, né? Carro e trem. Mas economicamente fica mais acessível o trem, né? E dependendo do horário também, até com o trem a gente pega menos tráfego, né? Então, como o trem tem uma circulação alta de pessoas, né?
Então é um meio bem alto de contágio, né, de risco. Sim. Então depois, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu andava bem despreocupado, sabe? Aí conforme as notícias foram aumentando e nesse domingo eu fui com a minha filha no mercado e, cara, eu tomei um susto bem grande, assim, porque parecia cena de filme, sabe? O mercado completamente cheio, as pessoas se empurrando, roubando fila, sabe, para sair o quanto antes, usando máscaras, luvas, as prateleiras do mercado praticamente vazias. E depois desse ocorrido eu fiquei bastante assustado. Aí eu entrei em contato com o pessoal do meu trabalho e eles me suspenderam as minhas atividades e estou em casa. Stephanie, tu como advogada, tu atua em Bérgamo, atua em Milão, onde tua base profissional aí? Olha, na verdade eu posso dizer que eu atuo praticamente em toda a Itália, porque eu atendo basicamente os brasileiros que estão aqui. Sim. Então surge demanda assim de vários pontos da Itália, mas principalmente aqui em Bérgamo e Milão, assim, da região eu atendo. Eu ia perguntar se tu era brasileira, mas não há necessidade, né? Já notei pelo sotaque. Vocês dois têm dupla cidadania, Stephanie? Isso, exatamente. Eu e o Frederico, nós somos descendentes italianos, né? Nós temos a cidadania. Inclusive, eu trabalho muito com isso, né? A tua atividade, maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles são já descendentes de italianos. Então, é basicamente isso, assim, bastante do meu trabalho é em relação à cidadania dos brasileiros que estão aqui devido a isso, né? Então, eles vêm para cá e ficam como italianos, né? Sim. Eu ia perguntar, como pais, né? Vocês dois jovens, distantes a milhares de quilômetros, acredito que da família, como é ter uma criança pequena na Itália nesse momento, no momento que se fala de uma doença, de um surto de uma doença, que pouco se sabe ainda, mas como é que está o coração nesse momento, Stephanie? Então, na verdade, assim, até para dar um panorama para vocês, eu até compartilhei algumas informações ali no meu Instagram, né? Na verdade, assim, foi um susto, porque de domingo à noite que nós estávamos despreocupados com esse surto de coronavírus, domingo de noite tudo mudou, quando, para nós especificamente, o Frederico foi no mercado e viu a situação, assim, do pessoal fazendo as compras para se manter em casa, ou com medo de ter alguma falta, né, no supermercado, ou até mesmo deles determinarem a cidade como zona vermelha. Sim. Porque aqui agora, algumas cidades que tiveram os primeiros focos do vírus, elas foram fechadas, foram determinadas como zona vermelha, então ninguém entra e ninguém sai num período de quarentena. E há esse risco na tua cidade? Como? Há esse risco aí em Bérgamo? Então, Bérgamo está no momento classificado como zona amarela, o que significa que tem algumas medidas que foram tomadas para prevenir a difusão da doença, como, por exemplo, limitação de horário dos bares, né, para o pessoal não ficar até tarde, limitação das empresas mesmo, as empresas estão sendo incentivadas, inclusive, a deixar os trabalhadores em casa, trabalhando remoto, né. O caso do Frederico, por exemplo, a empresa mesmo em Milão suspendeu algumas atividades, como ele trabalha dentro de um hospital, as atividades de reabilitação, fisioterapia, recreação foram suspensas, justamente ainda porque há uma incerteza com relação ao vírus. Na Itália, agora, a gente já chegou no número de 374 pessoas que eles diagnosticaram infectadas com vírus. Então, assim, o número desde domingo tem subido, assim. E, por enquanto, as mortes, que hoje chegaram a 12 mortes, de ontem, que eram 6, hoje já são 12, são sempre pessoas idosas. A maioria já tinha um quadro de clínico comprometido. Então, isso ainda tem gerado, assim, alguns estão muito, muito preocupados e outros estão do tipo pensando assim, é gripe, e gripe também mata idoso, então não tem que ter essa preocupação. Mas, enfim, daí, chegando na tua pergunta, eu como mãe,
eu prefiro não arriscar. Do tipo assim, a nossa filhinha tem 1 ano, a gente sabe que o sistema imunológico das crianças é menor, por enquanto teve poucos casos de crianças com o vírus. De qualquer maneira, como a gente ainda não sabe a gravidade efetivamente, até porque na China houve muitas mortes, né? Chegou a 2.700, eu acho. Então, a gente está ficando em casa. Eu, pelo meu trabalho, graças a Deus, eu consigo remanejar bastante trabalho para casa mesmo. O tribunal teve audiências suspensas aqui em Bérgamo, então está bem tranquilo para ficar em casa trabalhando. E, claro, creches, escolas fechadas pelo momento, pelo menos fecharam por 1 semana aqui em Bérgamo, e a tendência é que nos próximos... A gente só vai pegar a Antonella aqui... Tá certo. Ela tá... antes de nós entrar no ar até, né? Pelo sim, pelo não, a gente já tá tomando precauções para não se expor, né? E o pessoal nas ruas, assim, usando máscara, álcool gel, não tem mais nas prateleiras, esse tem está caríssimo. Eu ia te perguntar, na verdade, isso, Stephanie, o que já falta? Que tu percebe que houve falta, tentou comprar, ou item básico que tu nota que há falta? Então, a gente até desde segunda, acho que a gente não chegou aí mais no mercado, até porque a gente voltei segunda. A gente voltou segunda, talvez, mas assim... É carnaval aí? Tem carnaval aí ou não? Bastante... Máscara e desinfetante, álcool gel, álcool, não tem mais. Não tem mais, a gente procurou em farmácias, no supermercado, não tem mais. Itens de alimentação. Mas, assim, itens de comida mesmo, a gente viu bastante assim, as prateleiras bem vazias, mas não ao ponto assim de, sabe, passar uma necessidade ou realmente não repor o alimento. Então, assim, por enquanto, a nós não faltou nada aqui na cidade, assim, mas realmente, as prateleiras vazias. Outra coisa, assim, diferente, né, de que a gente encontrou as ruas praticamente desertas, o tráfego, o movimento muito menor também, tá? Foi uma repercussão bem grande, assim. As pessoas realmente se assustaram. Stephanie, de que região do Brasil você é aqui do Sul? Isso, eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre. Então, eu ia perguntar, fazer esse contraponto. O Fred, que acredito que morou boa parte da vida aqui em Camaquã, em termos de movimento, assim, para nós tentar ilustrar, seria comparado a um período de recesso de carnaval, por exemplo, em que a cidade fica deserta aqui no Brasil? Seria mais ou menos assim? Isso, dá pra Ontem em Porto Alegre, por exemplo, tua terra natal, estava vazia. Dava para andar de carro tranquilamente, atravessaria a cidade ali em pouco mais de 15 minutos, né? Enquanto num dia normal de movimento, isso leva mais de hora, né? Eu acho que a gente até percebe mais isso, assim, em Milão, que é uma cidade maior. Nós estamos em Bérgamo, uma cidade, assim, para os padrões do Brasil é relativamente pequena, mesmo aqui sendo grande, é 120 mil habitantes. Mas em Milão, que é 1 milhão de habitantes, e o pessoal é bem concentrado no centro, fotos nos noticiários aparecendo a estação vazia, os trens que sempre é muito lotado. O Frederico até pode falar sobre isso, porque os horários que ele vai e volta do trabalho sempre lotado, às vezes não tem lugar para sentar. Fotos assim de vagões vazios. Então, realmente, o pessoal bem assustado e evitando ao máximo sair. Pelo momento, né? Para a família que está aqui no Brasil, para tranquilizá-los, há alguma mensagem, algo que podem aproveitar esse espaço aqui para destinar uma mensagem a eles? Eu acredito para eles não se preocupar, eu digo para eles não se preocuparem, né? Porque a gente está tomando todos os cuidados que o Ministério da Saúde recomendou, tomar banho, limpar bem as mãos, evitar ao máximo contato, permanecer em casa. Então, inclusive eu, que sou um profissional da área da saúde, a gente toma muito cuidado, né? Recomendo elas. Tu não tá indo pro hospital, né? Só pra retrospecto. Não tá indo pro hospital, né? Não, eu fui, eles me dispensaram do trabalho. Pelo momento eu tô em casa. Bom, já é um
uma sinalização positiva aqui para a família, porque eu acho que o hospital é o lugar mais preocupante de se estar agora, né? Assim, tudo que a gente tinha para fazer na rua, a gente fez assim, eu disse, né, tinha comentado antes que eu fui ao mercado domingo, eu tinha me assustado, então como eu entrei assim, não queria dizer pânico, mas acho que um termo muito forte, mas eu entrei em pânico, né? Então, o que eu consegui pegar no mercado, assim, eu peguei, coloquei no carrinho e vim embora. E aí, segunda-feira de manhã, eu me acordei, que era... segunda-feira de manhã eu me acordei bem cedo, retornei ao mercado e comprei tudo que estava faltando aqui para casa pra gente passar 2 semanas, né? Produtos e até, inclusive, para uma segunda-feira de manhã, tu imagina que é um dia assim que não tem muito movimento, né? Sim. Eu encontrei o mercado que parecia um sábado à tarde, assim. Com relação ainda ao cotidiano de vocês aí, com relação à área da saúde, já que tu falou agora de hospital e tu é um profissional da área, traçando um paralelo aqui com o Brasil, em que a gente tem um sistema único de saúde, o acesso à saúde na Itália, ele existe um acesso gratuito, um acesso universal, ou quem busca esse atendimento só de forma paga? Sim, não, ele é totalmente gratuito. E pode falar. Assim, até para explicar, né? Aqui o sistema de saúde ele é público também, mas a diferença do Brasil, o que acontece é que as pessoas elas pagam pequenas taxas para alguns serviços, assim, se não é essencial, a gente acaba pagando, né? Sim. Então, mas é viável, ela é 100% Stephanie? gratuita, mas é considerado, né? É pública, é gratuita, então a gente tem acesso. Então, o acesso é universal e, assim, não tem necessidade de ter, por exemplo, um plano de saúde privado aqui na Itália. Geralmente o pessoal não tem, não é comum. A gente está acompanhando também aqui as notícias, o Gil Martins está aqui ao meu lado, está acompanhando. São 12 casos até o momento, Gil, de morte confirmados. Olá, Stephanie, olá, Frederico, né? Que estão participando conosco aí. Aí boa tarde para vocês, né? Já passa aí das 3 horas. Pra gente aqui agora são 9 horas e 50 minutos. E o que chama muito a atenção é ouvir os relatos de vocês, né? Claro que não é motivo para pânico, principalmente para as famílias, porque vocês estão bem acomodados em casa, né? Vocês já foram ao supermercado, fizeram a compra de todos os suprimentos, não há riscos, né? Desde que vocês fiquem em casa, tomando os cuidados. E você, como médico, também sabe, né? Como proceder numa situação como essa. Então, a gente quer aproveitar para tranquilizar a família de vocês também. Mas me chama muito a atenção os relatos, principalmente no que diz respeito à situação. A gente tem acompanhado aqui Milão, na Itália, como vocês mesmos disseram, né? É aquela questão daquele movimento durante todo o dia, metrô e tudo mais. E as informações que a gente tem é que Milão está irreconhecível nesta manhã. O movimento de turistas caindo a níveis assustadores. Eu acompanhava aqui também, porque os museus e as igrejas são pontos de turistas, principalmente em Milão, e estão praticamente sem movimentação alguma, né? Desde segunda-feira, praticamente, que quando a gente teve essa divulgação por parte do Ministério da Saúde daí sobre os níveis, a quantidade de pessoas já com confirmação de infecção pelo coronavírus. Assim, inclusive, antes da nossa entrevista, eu estava conversando via WhatsApp com uma amiga, né, que eu pego o trem todo dia de manhã para Milão com ela. E ela não tinha ido ao trabalho segunda e terça e hoje ela decidiu ir. Aí eu perguntei para ela, e aí, como é que foi teu dia? Tu foi trabalhar? Como é que tá o movimento? Como é que tá a situação, né? Ela disse exatamente isso que tu acabou de relatar, que tá irreconhecível, a cidade completamente deserta, e é isso, né? Causou uma mudança no hábito, assim, das pessoas muito grande, né? As pessoas, querendo ou não, elas se assustaram, né? Claro, a gente acompanhava aqui, por exemplo, foram canceladas mais de 40% das reservas nos hotéis. Isso mostra aí que os turistas estão evitando esse destino nessa época. O carnaval em Veneza, que é muito famoso aqui, né? Não é como o nosso carnaval no Brasil, sim, mas ele é um carnaval muito famoso aqui na Europa e na Itália. Foi cancelado. Entrada em museus e, né, que tem uma quantidade alta de turismo, de pessoas, movimento de pessoas foram fechados, foi cancelados,
Então é isso, eu acho que o governo tá tomando prevenções assim para diminuir esse contágio, né? Eu ia perguntar... Outra coisa que me chama a atenção também aqui, desculpa, Rodrigo, te interromper, mas é o seguinte, as pessoas que já viajaram para a Itália, que nos trazem os seus relatos, né, daquele povo extremamente civilizado, aquela questão da educação, e aí você trazer esse relato de como é que está a situação do supermercado, o pessoal furando fila para tentar pegar os alimentos, a gente não consegue imaginar aquela mesma Itália que nos é relatada pelos turistas, principalmente, que visitam, né? Assim, eu digo por morar aqui, né? Mas a impressão que eu tenho é um pouco diferente. Uma coisa é tu vir para cá turistando. Sim. Outra coisa é tu viver aqui. Porque essa educação não existe tanto assim como a turistada fala, né? É parecido com o Brasil, Fred? Ela que é advogada e que atua com esses órgãos públicos, ela pode relatar melhor do que eu. Stephanie, é semelhante aqui ao Brasil ou não, assim? Então, nós ficamos 4 anos sem ir para o Brasil, e no final do ano passado a gente acabou indo. Nem é esse o assunto, mas enfim, para relatar, assim, e eu senti a diferença do povo brasileiro, pelo menos aí, né, a gente foi para o sul, né, para Porto Alegre, Camaquã, enfim, e eu achei, sim, as pessoas um pouco mais polidas, assim, né, educadas, a questão, assim, de estar com uma criança pequena, eles permitem passar, aqui eles não são tanto assim, não. Eles são mais, assim, os italianos, especificamente, assim, são um povo um pouco mais... eles têm uma personalidade um pouco mais forte, assim, então, assim, e eles são muito transparentes, né, então não tem muito, assim, essa polidez que o brasileiro tem, esse jeitinho um pouco mais tranquilo, assim. A gente vê a diferença, a parte disso, com certeza, né, assim, sem querer comparar, mas com certeza, assim, no supermercado não gerou ainda uma situação, assim, de nervoso ao ponto do pessoal, sabe, de repente brigasse, né, e às vezes de fato, ou um desespero por completo, mas com certeza o pessoal estava ali, sabe, garantindo o seu, e ninguém estava pensando muito no outro naquele momento, assim. Então, aproveitar isso. Até, inclusive, uma das críticas que está tendo bastante é esse pânico que está sendo gerado pela população e que alguns dizem que está sendo exagerado, né? Eu queria aproveitar para traçar um paralelo, Stephanie. Agora, já que a gente falou do Brasil, do brasileiro, vocês como vivem na Itália, convivem na Europa e traçando paralelo com o brasileiro, vocês acham que esse calor humano que é relatado pelo resto do mundo, do brasileiro, de ter o toque, não é muito comum na Europa, né? Tu ter o toque, a pessoa, a gente aqui se encontra, se abraça, no mínimo um aperto de mão, e isso no resto do mundo o brasileiro é visto como realmente um povo muito caloroso. Isso não pode, na opinião de vocês, favorecer para que no Brasil venha a ter um contágio talvez mais acelerado que em outras partes do mundo, caso a doença chegue oficialmente por aqui? Desculpa interromper, eu acho que sim. Porque, inclusive, essa é uma das recomendações do Ministério aqui, né? De evitar o contato. Então, acho que sim, pode ser uma entrada aí de contágio se as pessoas não tomarem cuidado. Mas eu acho que o Brasil tá bem distante do foco, sabe? Hoje a gente tem uma... Agora... Eles estão tomando cuidado bastante no aeroporto com a... Teve um caso aqui no Brasil que foi confirmado aqui, até vou atualizar vocês. Em princípio, só o Gil atualiza aqui, em princípio foi confirmada a contraprova, Gil? A gente está no aguardo porque nós vamos ter uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde daqui hoje às 11 da manhã, onde a gente vai ter o resultado de uma contraprova, porque os exames preliminares que foram divulgados ontem dão conta de que nós temos um caso confirmado de coronavírus do Brasil em São Paulo. E que vem importado da Itália. Vem da Itália, Isso, importado. Só que o que acontece? Agora a gente está vivendo aquele momento de expectativa porque nós vamos ter o resultado da contraprova sendo divulgado nessa entrevista coletiva daqui um pouquinho às 11 horas da manhã. E eu estava conversando aqui, não sei se o nosso amigo Fred vai conhecer,
Nosso prezado Herbio Andreto está participando conosco aqui. Ah, claro. Brincadeiras à parte, ele disse aqui o seguinte: eventos de moda em Milão foram suspensos, bem como jogos de futebol. Tá falando sobre essas atividades todas, né, que reúnem um grande número de pessoas sendo canceladas. Eu vim pra Itália pra jogar futebol, né? Não tô jogando no momento porque a família vinha em primeiro lugar, né? Então elas tomaram praticamente conta do meu tempo. Mas é exatamente, eu continuo acompanhando, né, o futebol, e tem alguns amigos no meio, e é exatamente isso que ele acabou de relatar aí. Foram suspensos, inclusive a Série A aqui, né, dos times da Série A, tá tudo suspenso. Vocês não têm contato com outros brasileiros? Por um lado, eu até entendo as pessoas que digam que está sendo um pouco exagerado para não entrar em pânico, mas se tu for juntar todas essas informações, esses acontecimentos, dependendo da pessoa, é teu direito também tu sentir um pouco de medo, né? Claro. Porque talvez o medo seja o zelo, né? Escolas fechadas, universidades fechadas, as ruas desertas, como é que eu vou dizer? Bom, não é igual aí sendo não tendo, então sendo suspenso. Não seria excesso de zelo, né, Fred? Um pouco de pânico, né? Eu acho que nesse momento todo cuidado, o zelo, na verdade, ele é positivo e não o oposto, né? Porque de fato ele, ao tomar esses cuidados, ficar em casa, não frequentar talvez lugares públicos, tomar cuidado no contato, manter bem higienizado, não é excesso de zelo. Eu acho que seria esse o caminho de fato para evitar o contágio, né? Pois é, mas a gente está aqui acompanhando as informações que chegam aí da Itália. São mais de 100 casos confirmados de um dia para o outro aí na Itália, né? E a maioria concentra-se no norte da Itália. E hoje a gente teve um óbito dessa doença, um doente aí de 60 anos, ele foi infectado pelo novo coronavírus, morreu nesta quarta-feira na Itália. E agora já são 11 pessoas que acabaram morrendo, vítimas dessa infecção, e o número de contágios subiu para mais de 350. A gente acompanhava aí que era um pouco mais de 200 casos confirmados de infecção do coronavírus na segunda-feira, e agora a informação atualizada neste momento, que vem das principais agências de notícias da Itália, é que esse número já chega a mais de 350. Então, Gil, é um número relativamente preocupante, né? Na minha opinião, é um número bem preocupante, porque na Europa a Itália está sendo o maior foco, né? Então também tem muita crítica em cima do governo aqui italiano. Porque como que teve uma quantidade de gente contaminada assim tão alta justamente aqui, né? E por que, na opinião de vocês, por que vocês acreditam que tem essa contaminação alta aí? Enquanto são só especulações, né? Tem gente que diz que o governo italiano é que está fazendo mais tampone, que a gente chama, né, que são os exames para diagnosticar. Seria mais efetivo. Tem gente que diz que foi realmente uma falta de cuidado do governo. Na verdade, a gente realmente não tem como, eu particularmente não tenho como, assim, especular pessoalmente o porquê desses números muito altos, mas com certeza a gente acha muito estranho, até porque a Itália está bem no centro europeu. Então teoricamente seria difícil de chegar aí, né? Eu já penso um pouquinho diferente. Aqui a quantidade de chinês é muito alta. É muito. Por exemplo, Veneza é praticamente dominada por comércio chinês. Então tá aumentando a população de imigrantes chineses aqui na Itália. Então eu acho que isso foi um fator que facilitou esse contágio alto aqui na Itália. Geograficamente não seria, não teria como favorecer a Itália. Mas foi bem pontuado pela Stephanie também a questão do número de exames. Na verdade a Itália ela fez muito mais exames, por esse motivo também confirmou talvez mais casos. O que pode, na verdade, os números estão mascarados no resto da Europa, né? Já que não tem, talvez... Pode ser, são especulações, a gente ainda não consegue dizer. As regiões mais afetadas aí na Itália, pelo que nós estávamos acompanhando aqui, é Lombardia e também Veneto, né? Lombardia, que é a região onde fica a cidade de Milão.
Que é a região de vocês, né? É a região onde a gente mora. Na verdade, a Lombardia abrange, né? Milão abrange Bérgamo também, seria uma região bem grande. Tem a região do Vêneto, que é a segunda, que tem mais casos. E depois daí começa. Hoje que a gente ficou sabendo que teve mais casos bem no sul da Itália, que até então não tinham aparecido. Mas a região campeã de casos é a Lombardia, que é onde a gente está. E bastante casos aqui na nossa província de Bérgamo. Tem a cidade e tem a província, que são as cidades próximas. Então, vários casos aqui por perto também. E só então, a gente está bem na região, na pior região aqui dessa questão do vírus. Só para complementar essas informações que chegam aí da Itália, todas essas vítimas fatais eram idosos e a maioria tinha outros problemas de saúde, ou seja, não é apenas o coronavírus, ele na verdade ele se aproveita dessa circunstância, organismos já fragilizados com outras doenças também, né? Isso, na verdade, o coronavírus, pelo que os especialistas dizem, ele é nada mais que uma gripe mesmo, né? Assim como teve aquele surto do H1N1 na época, né, que enfim está se comparando bastante, e seria um vírus que o nosso sistema imunológico humano não teria anticorpos, né, ainda. Então ele está, pelo momento, pelo menos aqui na Itália, os casos foram somente de pessoas idosas e com um sistema já com um histórico clínico precário nesse sentido. Então, até por isso que não está gerando mais pânico, né? Então, por isso, tem gente que está dizendo que é só uma gripe, que estão exagerando. Então, assim, pelo sim, pelo não, a gente ainda está aguardando uma definição nesse sentido, né? Porque não se sabe. Bom, inclusive, a gente está assistindo a TV aqui e está tendo até a intervenção do Exército ali, fechando o cerco nas cidades, né? Onde o foco é maior, onde o risco é maior. Que é onde vocês falavam há pouco do isolamento, né? De isolar a cidade. Isso. Bom, nós estamos falando com o Frederico Andretto, que é fisioterapeuta camaquense. Ele mora com a esposa, Stephanie Polizeni, que é uma advogada. Eles moram em Bérgamo, na Itália, com a filhinha de apenas 1 ano. Local em que é registrado os mais altos, né? O lugar onde se tem de maior, né, de casos de coronavírus na Itália. Itália que se destaca na Europa agora com 12 mortes, mais de 300 casos, é isso? 350. 350 casos. E o número de mortos chega a 11. E eles estão nos relatando aqui a rotina, o dia a dia, as preocupações, os medos, enfim, né? Deles que estão vivendo o coronavírus, de fato, né, na sua rotina lá na Itália. Estão relatando pra gente, então, aqui um pouquinho dessa experiência, né? Vocês moram há 4 anos na Itália? Ou mais? Quantos anos? Vai ser... 4 anos e meio, praticamente. Você não vai completar 5 anos que a gente mora aqui. Foram direto para morar na Itália ou foram para atividade profissional? O Fred falou que foi... Como eu tinha comentado antes, recebi recebi um convite, né, de vir jogar aqui, e coincidentemente essa pessoa que estava me auxiliando, esse procurador, esse empresário, ele morava na Lombardia, em uma cidade que se chama Calcinata, que é aqui próxima, e eu fiquei hospedado em Seriate, que é uma cidadezinha vizinha aqui de Bérgamo. E como aconteceu alguns fatos assim que me deixaram em desvantagem aqui, eu queria começar a trabalhar. Você já era formado, o Fred, quando foi para aí? Eu já era formado, mas eu não tinha feito a revalidação do meu diploma. Sim. Então não podia, naquela época eu não podia atuar como físio, né? Sim. Então aí Bérgamo era uma cidade que era vizinha de Seriate, maior, né? Com mais possibilidades de achar alguma coisa, então eu vim morar aqui. Depois, logo em seguida, ela veio. Já se conheciam do Brasil? Já se conheciam do Brasil? Sim. Conheciam do Brasil. A Stephanie é advogada e atua justamente... Tu tem o teu registro profissional no Brasil e na Itália também? Ou como é que funciona esse... Isso. Eu tenho meu registro no Brasil, já era advogada no Brasil formada. E depois fiz também a minha revalidação aqui na Itália. Então eu atuo
tenho habilitação nos 2 países, né? E atua justamente nessa área de busca pela cidadania italiana, né? Para os brasileiros descendentes. Também. Porque esse tipo de demanda é 90% das demandas dos brasileiros, né? Depois, claro, o pessoal acaba morando aqui, acaba tendo outro tipo de demanda, mas basicamente isso. A gente tem algumas pessoas que estão assistindo essa nossa live neste momento, o nosso programa, estão mandando abraços para vocês. É o caso da Anete Coller, um beijão Fred e Stephanie. Também a Lúcia Machado... a Lúcia Machado Pereira manda aqui, ó, um beijo Fred e pra tua esposa também. É o pessoal aqui acompanhando, mandando abraços aí pra vocês aí na Itália. Obrigado. Pro pessoal aí. Eu consigo ver na imagem aqui parte do rosto da pequena. Qual o nome da filha? Ali, ó. Tá ali. Olha, filho, dá oi. Tá com som. Dá oi, Lia, pro titio. Dá oi, olha aí, ó. Oi, ela abanou, muito tímida ainda. Ela que, até, nós comentávamos ainda nos bastidores, ela tá com 1 aninho, né? Sim, 1 aninho e 2 meses. 1 aninho e 2 meses. Eu tenho uma pequena também com 1 aninho, né? A gente tá conversando parabéns. aqui com a nossa ouvinte, a Valesca Scherer de Medeiros. Ela diz o seguinte: eu sou tia do Fred e estava em Bérgamo até 15 de janeiro. Ela tá apreensiva, né, com essa situação, preocupada com vocês também, e ela traz a informação que em breve a família vai ficar maior aí. Isso, Olha aí. É mesmo. Eu tô esperando, tô com 6 meses já. Olha só, que bacana. Parabéns. Então foi promovida a irmã mais velha já, olha aí, ó. Isso, Tá vindo uma companheirinha, porque é outra menina. É uma menina também. É outra menina, Gente, eu queria agradecer esse contato com vocês, né? Deixar esse canal aberto da emissora com vocês, até por saber que os familiares de vocês no Brasil, a gente sabe que vocês mantêm contato, obviamente, direto, né? Mas os próprios amigos, o Fred, Camaquã é uma cidade pequena, né? A gente tem 66 mil habitantes, então muitas pessoas te conhecem daqui, da tua vida na cidade, até mesmo muitos colegas, acredito eu também, de escola, de faculdade. Então o pessoal fica realmente preocupado quando sabe que tem uma pessoa, um amigo morando fora, em uma região onde pode ter algum problema, como está o caso da Itália agora. Mas também, por outro lado, ficaram tranquilos, eu acredito, em ver, né, como vocês estão lidando, encarando esse momento aí na Itália. Acho que serve de exemplo para nós aqui no Brasil, já que o próprio governo brasileiro não descarta, sabe que o Brasil possivelmente também será afetado pela doença, é quase que um caminho sem volta, já que a Itália, o Brasil e outros países da Europa mantêm um contato diário e direto, né, diferente muitas vezes da Ásia, né, que é um pouco mais distante, né? Eu só gostaria, antes da gente encerrar, de ressaltar, né, de reforçar, como o ditado diz, né, me fugiu agora, não se brinca com saúde, né? Sim. Então, dizer para as pessoas aí no Brasil continuarem acompanhando os noticiários, né? As recomendações que o Ministério da Saúde passa e tentar prevenir, ficarem tranquilos, né? É verdade. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Stephanie. Obrigado pela disponibilidade. Sei que vocês destinaram o tempo de vocês aí. A pequena tá querendo a atenção dos pais e a gente roubando o tempo de vocês aqui. Obrigado, viu? Não, a gente que agradece a oportunidade também para falar. Acho que tranquiliza também mais o pessoal aí, até para o pessoal ficar mais a par da situação. Assim, é bom a gente ouvir de quem está aqui também, né? Então a gente fica à disposição também, caso surjam outras dúvidas. Com certeza, a gente vai manter contato aí ao longo dos próximos dias e queremos também aqui trazê-los ao vivo quando passar esse surto, quando a vida voltar ao normal, para vocês poderem relatar pra gente esse momento também, tá bom? Obrigado mais uma vez. Tendo aquele chimarrãozinho, a gente vai. Tá certo, obrigado. Na próxima encontro a gente vai tomar um mate à distância. Vocês tomam um mate. Tem erva mate aí ou não? Consegue comprar erva mate? A gente manda trazer. A gente manda trazer. É a preço de ouro na Europa a erva mate, né? Mas é caro aqui, cara. Quando acha, né? É quando acha. Tá certo, obrigado mais uma vez. Então tá. Uma boa manhã e um bom trabalho, boa continuação. E boa tarde pra vocês aí, que agora é 2h10, né? Isso aí. Tá, obrigado aí pela participação conosco aí. A gente deseja aí que essa fase aí passe o quanto antes, né, para que a vida possa voltar ao normal para vocês aí, para todos os brasileiros, né, que buscam essa grande oportunidade na Itália, principalmente. Aí a gente tá torcendo para que essa fase realmente passe o quanto antes. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigada. Gostaria só, antes de mandar um beijão aí para meus pais, para minha irmã, para meus avós, para minhas tias, para a Nete, a Lúcia, retribuir o carinho delas, né, nos acompanhando aí ao vivo. Um abraço por vocês, obrigado por terem aberto a rádio e disponibilizar o relato da gente que vive aqui. E é isso, um abração para vocês aí, um bom trabalho. Obrigado mais uma vez. Frederico Andreto, que é fisioterapeuta camaquense, mora com a esposa Stephanie Polizeni, que é uma advogada em Bérgamo que fica bem próximo de Milão, na Itália, região que está sendo afetada aí pelo coronavírus. Última informação, são 12 óbitos, mais de 350 casos, inclusive esse caso envolvendo o Brasil, né? Esse brasileiro que estaria com o coronavírus teria importado então a doença também da Itália. São, nesse momento, 10 horas e 14 minutos, Gil Martins. Pois é, a gente acompanha essa situação de perto. Daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer as informações ao vivo desta entrevista coletiva que será feita pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que logo mais às 11 horas da manhã tenhamos esta entrevista que vai trazer o resultado dessa